Você se lembra dele? Cabelo vermelho, roupa colorida, um sorriso permanente no rosto e sempre cercado de crianças felizes com hambúrguer na mão. Durante décadas, Ronald McDonald foi um dos personagens mais lembrados da televisão e da publicidade em todo o mundo. Ele estava em todos os lados, comerciais, brinquedos do McLanche Feliz e até em campanhas beneficentes. Mas de repente sumiu, sem aviso, sem explicação. O que aconteceu com Ronald McDonald, o palhaço que marcou a infância de uma geração inteira? Bom, o sumiço de Ronald das propagandas da rede de fast food tem a ver com uma história até assustadora. Assista o vídeo que você vai entender como um personagem tão icônico teve sua ascensão, mas chegou a um final curioso. Antes de falar do Ronald, é bom lembrar de onde veio o McDonald's. A rede nasceu nos anos 40 na Califórnia com os irmãos Richard e Maurice McDonald. Mas foi só nos anos 50, quando o empresário Ray Kroc entrou na jogada, que o McDonald's virou o que a gente conhece hoje, uma franquia gigante, com foco em eficiência, expansão e marketing que crescia cada vez mais. No início dos anos 60, a marca já era conhecida nos Estados Unidos, mas como todo mundo que trabalha com esse tipo de venda sabe, era preciso conquistar o público infantil para que o negócio crescesse ainda mais. E foi aí que surgiu Ronald McDonald. O personagem aparece pela primeira vez em 1963, interpretado por Willard Scott. O apresentador já tinha um trabalho importante com crianças. Ele interpretava o Bozo na televisão norte-americana. Por conta do seu sucesso nesse nicho, conhecendo esse público-alvo, ele foi convidado a desenvolver o personagem para a rede. O próprio Willard foi o primeiro a aparecer fantasiado como Ronald, que depois seria interpretado por outros atores no decorrer dos anos. A primeira versão do palhaço, ainda bem diferente da que deixou sua figura tão marcante, tinha a ideia de usar no visual elementos que faziam referência às lanchonetes da rede. Então ele usava uma bandeja na cabeça, copo no nariz e umas roupas que ainda não eram como as que conhecemos hoje. Mas era o que tinha e as crianças gostaram. Foi só com o passar dos anos que seu estilo foi sendo desenvolvido até chegar naquele clássico que todo mundo se lembra. E aí sua história foi se desenvolvendo também e ele passa a ter uma voz. Ele não fica mais sozinho, pois é criado todo um universo com outros personagens, dos quais os principais eram o Shake, a Birdie e o Papa Burger. E estava feito, Ronald vira um sucesso e passa a ser reconhecido quase que de forma unânime pelo público infantil. Mas depois de algumas décadas, isso chegaria ao fim. É só no final da década de 70 que o McDonald's chega ao Brasil, tendo sua primeira unidade inaugurada no Rio de Janeiro. Por aqui também não demorou para que a rede começasse a crescer. Principalmente nas 2 décadas seguintes, Ronald vira uma das principais figuras dos comerciais de TV. Nessa época, a publicidade infantil ainda tinha mais liberdade, então eram feitos comerciais dos mais diferentes segmentos que hoje em dia não passariam de jeito nenhum na televisão. Eram comerciais com insinuações bizarras, outros que apelavam para uma questão psicológica. Foi só com o tempo que o CONAR ficou mais rigoroso e hoje há todo um cuidado para que as propagandas não sejam abusivas para crianças. Mas naquele período, tudo era mais solto. Nesse cenário, Ronald brilhou. Com cores que remetiam à marca e chamavam a atenção das crianças, somados a músicas e uma postura bem carismática, aquelas propagandas deixaram todo o público kids morrendo de vontade de experimentar o famoso McLanche Feliz, que não era só um lanche, mas uma caixinha temática que ainda trazia até um brinquedo. Era uma verdadeira experiência que aquele palhaço sorridente oferecia na TV. E aí ele fica cada vez mais forte. Além das propagandas, era um dos brindes em diversas coleções do McDonald's, teve outros produtos como CD de jogos, músicas. Ronald fez tanto sucesso que passou a fazer aparições em campanhas educacionais e voltadas à saúde. Até então, ninguém imaginaria que uma história bizarra levaria ao fim do personagem. Afinal, como toda figura muito exposta, ele também começaria a enfrentar pessoas que não concordavam com a mensagem do personagem. O tempo foi passando, o mundo foi mudando, e o palhaço que antes representava a alegria começou a ser questionado e, por fim, até temido. No início dos anos 2000, o mundo começou a olhar com mais atenção para algumas questões que, nas décadas anteriores, ninguém dava muita atenção. Uma delas é essa da publicidade infantil e seus impactos. Começa-se a perceber o quanto isso é prejudicial para as crianças. Então, figuras voltadas a esse público precisavam ter mais cautela por parte das suas empresas responsáveis.
Alguns anos depois, também seria muito debatida a questão da obesidade infantil. Em matérias publicadas por volta de 2011, encontramos uma época em que médicos americanos começavam a pedir pelo fim de Ronald McDonald, que atraía as crianças para um produto que não era saudável. Lembrando também que em 2004 era lançado o documentário Super Size Me, dirigido e estrelado por Morgan Spurlock. No filme, ele se alimenta somente de produtos do McDonald's por 30 dias para ver o que aconteceria. O resultado é um estado com consequências físicas e psicológicas. Isso potencializou os debates sobre a responsabilidade das redes de fast food na obesidade e no estilo de vida das pessoas, aumentando aí a pressão sobre marcas como o McDonald's. E o Ronald, que era a cara da marca, fica ainda mais no alvo. Mas esse ainda não era o motivo do seu sumiço na mídia. O que acontece para o seu declínio total foi em 2016. Na época, um acontecimento curioso nos Estados Unidos foi uma onda bizarra de aparições de palhaços assustadores, com um visual macabro. Uma onda de aparições de palhaços que começou nos Estados Unidos chega ao Brasil. Aqui divide opiniões entre quem acredita que eles são criminosos e quem acha que são apenas pegadinhas. Inicialmente não se sabia o que era isso, depois alguns outros começaram a aproveitar e fazer pegadinhas aproveitando essa onda. Muito já se falava antes disso sobre o medo de palhaço que algumas pessoas dizem ter, mas ali foi o ápice. Aquelas aparições reais pelas ruas geraram uma forma de histeria coletiva, virando até caso de polícia. A imagem do palhaço então começava a entrar em uma má fase de maneira geral. Como Ronald já não estava com uma imagem tão boa, esse foi o golpe final para que o McDonald's desistisse de vez de apostar no personagem. Era problema demais, não valia a pena. Apesar de ter sumido da publicidade, Ronald McDonald permanece na memória afetiva de quem viveu os anos 80 e 90. O legado do personagem ficou no Instituto Ronald McDonald, que é voltado a ajudar milhares de crianças e famílias e busca combater o câncer. Agora conta aí se você se lembra do Ronald, um dos palhaços mais conhecidos da publicidade mundial. Aproveita e assiste esses outros vídeos que estão aí na tela. E para acompanhar mais memórias do passado, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.